Quando o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: deem graças ao Senhor por tudo, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo seja grato a Deus. Essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade de Deus, que sejamos gratos ao Senhor. Deus não desiste de nós e nós desistimos muitas vezes do Senhor. Quantas vezes, sondando o nosso coração, percebemos o esfriamento, percebemos a indecisão, a incredulidade, a imprecisão. Mas graças ao Espírito Santo de Deus, logo vem aquele sopro do Espírito que mostra ao nosso coração que nós só temos um lugar. Aliás, nós só temos uma pessoa para quem nós devemos voltar, que é Jesus. Eu não sei o que é que tem acontecido com a sua vida. Eu não sei se você perdeu um ente querido e por isso o seu coração enlutado, dolorido, sofrido, tem acabado se fechando um pouco para Deus, porque as suas orações não foram respondidas como você queria. Todos nós sabemos o que a Bíblia diz, que somos peregrinos nessa terra, ninguém vai viver para sempre aqui. De uma coisa nós temos certeza, um dia, e nós não sabemos quando será, nós seremos levados para o Senhor. E há uma luta quando nós, através de uma enfermidade, através de problemas, sentimos que estamos desolados e sozinhos, mas essa não é a verdade. Deus está conosco. E quando eu estou passando por grandes lutas, eu devo me lembrar, Deus não me esqueceu, Ele está comigo durante essa luta. Uma vez nós estávamos na estrada, indo para São Paulo, na rodovia Castelo Branco, e uma chuva muito forte se abateu sobre nós. Aquela chuva que era tão forte que se você pensasse, vou colocar o carro no acostamento para a segurança, isso já não era seguro. Porque o caos tinha se instalado, era algo muito difícil, você não sabia o que fazer. Nem para parar havia segurança. E a Vastia, ela orou, e ela disse: Senhor, eu estou apavorada. O que é que nós vamos fazer? E ela recebeu de Deus o conforto da seguinte maneira. Ela entendeu o que o Espírito disse a ela. Porque ela pensou, desse jeito nós vamos bater, nós vamos capotar. E ela entendeu que o Espírito falou com ela: fique tranquilo, porque se o carro capotar, ainda assim, eu estarei com você lá dentro enquanto o carro capotar. Estar com Deus não significa que todas as coisas vão acontecer como nós queremos. Mas uma coisa devemos ter certeza: Deus está conosco em todas as circunstâncias. Por isso sejamos gratos a Deus por tudo, porque essa é a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui na tela agora a experiência de 10 leprosos. Os 10 tinham lepra. E o Senhor Jesus curou os 10. Mas apenas um voltou ao Senhor para agradecer-lhe. Isso está em Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, repita, vê-los. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, enquanto eles iam rumo ao sacerdote, foram purificados, foram curados. E um deles, nessa caminhada, quando viu, ainda a caminho que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Não é normalmente, aos brados, no português, aos berros: louvado seja Deus!
E então prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um homem samaritano. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Onde estão os outros? Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? É a pergunta de Jesus. Cadê a gratidão? Cadê a gratidão? Só um estrangeiro, um discriminado, um samaritano, só ele voltou. Então, diante dessa declaração de gratidão, Jesus disse a ele: levante-se, porque ele estava prostrado aos pés do Senhor, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aleluia, diga glória a Deus. Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Note que primeiro ele foi curado, e agora ele foi transformado, ele foi salvo. Rapidamente eu quero dizer para você que esse texto me leva a ser grato a Deus. E nós devemos ser gratos a Deus por 4 motivos que aqui estão. Primeiro, porque o Senhor nos vê. Diz o texto que Jesus ia passando, ia da Galileia para Jerusalém e passou num povoado, e ali havia esses 10 leprosos. Se você ler o livro de Levíticos, nos capítulos 13 e 14, você vai entender melhor esta passagem bíblica. Levíticos 13, capítulo e 14. Por quê? Porque quando alguém tinha uma enfermidade tida por lepra, mas envolvia outras enfermidades da epiderme, da pele, eles eram separados da comunidade e eles tinham que viver fora do arraial, fora do acampamento. E quem era o agente sanitário? Era o sacerdote. Então, se alguém percebesse uma irritação na pele ou no couro cabeludo, alguma coisa, e tinha lá algumas características que mostravam contaminação, devia se apresentar ao sacerdote, e ele dizia: olha, vou dar 7 dias para a gente ver como é que fica isso. Então você volta daqui 7 dias. Se daqui 7 dias tiver desaparecido, que bom, você vai ficar entre nós. Mas se não acontecer, aí vai ser ruim. E isso acontecendo, não havendo melhora, a pessoa era diagnosticada como uma pessoa que tinha esses males, na época chamados todos de lepra. Então a pessoa era afastada, com medo de contaminar outras pessoas da sua própria casa, da sua própria família. E então, quando essas pessoas eram discriminadas, elas já viviam agora como bandidos, discriminados, separados, fora, uma situação terrível. E eles não podiam se apresentar a ninguém, a não ser que ficassem mais ou menos 50 metros de distância. E quando o vento batia de um certo lado, precisava se cuidar para que eles não contaminassem outras pessoas. Eles tinham de andar maltrapilhos, mal vestidos, cabelos todos embaralhados, com o rosto semi-coberto, e para a garantia da população, eles tinham que andar e dizer: impuro, 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 dizendo: eu sou impuro, cuidado comigo, alerta, eu sou impuro. Por isso, quando Jesus está passando naquele lugar, eles mantiveram essa distância e gritaram: Jesus, mestre, temos ouvido falar de ti, tem misericórdia de nós, olha a nossa situação. Primeira gratidão que eu vejo aí: Jesus nos vê. Jesus nos vê. Não interessa onde estamos, em que situação estamos, em que estado estamos, se puros, se separados, se discriminados, se a ponto de contaminar outros, não interessa. Jesus nos vê. Seja grato, porque Jesus está vendo você. Você que me vê pela internet, talvez trancafiado num quarto, Jesus está vendo você. Você pensa que está sozinho, com essas ideias na sua mente e no seu coração, mas Jesus vê você. Seja grato, Jesus está vendo você. Segundo motivo de gratidão: Jesus atende você. Ele, então, quando ouviu aqueles leprosos dizendo: tem misericórdia, Jesus só disse uma frase:
vão apresentar-se ao sacerdote. Por quê? Porque passados alguns dias, algum tempo, se as manchas sumissem, se a praga cessasse, a pessoa se apresentava ao sacerdote e o sacerdote dizia: joia, pode voltar para a comunidade, pode voltar para o convívio daqueles que estão saudáveis. Então, quem tinha o problema antes ou depois da sua cura, precisava passar pelo sacerdote. Então Jesus disse: olha, vocês estão gritando, tem misericórdia, tem piedade. Então vão agora se apresentar aos sacerdotes. E eles foram. Então o segundo motivo de gratidão é que Jesus nos atende. Por que apresentar ao sacerdote? Porque há sinal de cura. Ninguém vai se apresentar ao sacerdote para dizer: olha, você continua contaminado. Debaixo da palavra de Jesus, houve cura. Ele atendeu aquelas pessoas. Primeiro motivo de gratidão: Jesus me vê. Segundo motivo de gratidão: Ele me ouve, Ele me entende, Ele me cura, Ele me atende. Terceiro motivo de gratidão: enquanto eles iam para o sacerdote, é que eles foram sendo curados. Que coisa maravilhosa! No reino de Deus é assim: primeiro a gente crê e depois vê. Eles não foram curados ali na hora, aleluia, glória a Deus, vamos para o sacerdote. Não. No momento em que a palavra foi dada, eles não foram curados instantaneamente, mas no caminho. Por isso é importante você pegar o caminho da fé, o caminho da credulidade, o caminho da obediência, o caminho da entrega da sua vida, da sua confiança ao Senhor. Se Deus te deu uma palavra, caminha nessa palavra, obedece essa palavra, porque enquanto você estiver caminhando debaixo da palavra, da autoridade do Senhor Jesus, as coisas vão acontecer, glórias a Deus, os milagres vão acontecer, as curas, as purificações, as libertações vão acontecer, enquanto você for caminhando na obediência ao Senhor Jesus. Preciso ser grato a Deus, em primeiro lugar, porque Ele me vê, em segundo lugar, porque Ele me atende, em terceiro lugar, por quê? Porque Ele me recebe. Quando um deles percebeu, ele falou: sacerdote que nada, eu vou é para Jesus, que me curou, glórias a Deus. E ele voltou dando louvores a Deus em alta voz, eu estou curado, gente, eu posso voltar para casa, olha a minha pele, eu estou inteiro, eu posso agora agarrar a minha esposa, posso pegar meu filho no colo, eu vou ser recebido na minha família, agora eu posso ir ao tabernáculo adorar a Deus. Terceiro motivo de gratidão é porque Jesus me recebe, e me recebe transformado. E agora ele vai e se põe aos pés, ele se prostra aos pés de Jesus. Veja bem, quem estava distante, porque era impuro, agora volta curado. E ele tem um lugar, ele tem uma pessoa, os pés do Senhor Jesus. E ali então, ele começa a adorar e a agradecer o Senhor. Quarto motivo de gratidão: primeiro, Jesus vê você. Segundo, Jesus atende você. Terceiro, Jesus recebe você para adoração. E quarto, Jesus salva você. Jesus, depois de perguntar cadê os outros, se volta para aquele e diz: levanta, pode levantar, a sua adoração foi recebida, aleluia, a sua gratidão foi aceita, aleluia. Agora vai para casa, vai para os seus, e mais do que isso, não só a cura, a tua fé te salvou. Você recebe agora vida eterna. Você recebe não só a cura para o seu corpo, mas perdão para o seu pecado. Não basta ser curado, eu quero ser salvo. Quero ter o meu nome escrito no livro da vida, porque Jesus me viu, Jesus me atendeu, Jesus me recebeu e Jesus me salvou. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A salvação vem só através de Jesus. Ele é o único mediador entre os céus e a terra, entre Deus e os homens.
O único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Hoje, nesse culto, nós temos um casal que vem aqui dar testemunho daquilo que Deus fez. Um casal que vem demonstrar a sua gratidão. Eu quero que vocês aplaudam ao Edson e a Edna. A família deles está aqui, pode ficar em pé, a família toda. Cadê a família? Olha lá. E o Edson e a Edna vão testemunhar agora. Edson, você tem motivo para ser grato a Deus? Edna, você tem motivo para ser grata a Deus? Então eu quero que vocês contem para as pessoas. Você que está aí na internet, você que está aqui, ouça o que Deus fez. E como ser grato a Deus é vontade dele para todos nós. Amém. Oi. Boa noite, povo de Deus. Aqui vocês estão vendo um milagre. Tá? E vou falar mais, hein? Menos de 30 dias. Ó, pastor, está um parafuso na cabeça dos médicos, do fisioterapeuta, tudo. Não pode. Nunca vi um negócio desse. Eu falei assim, aí os médicos querem me estudar. Eu falei, não, estuda o sangue de Cristo. Ele vai falar. Então, essa vitória, eu quero agradecer, primeiro a Deus, e quero agradecer os irmãos que estiveram orando por mim, as igrejas que estiveram orando por mim. Eu sei que muitas igrejas estiveram lá no Unimed, do prédio, orando de madrugada, eu não sei, foi assim um mover muito grande, e eu tenho certeza que moveu o coração de Deus, e Ele me restaurou, me tirou dali, e o povo do Unimed, todos os enfermeiros, os médicos que me trataram ali, foi uma bênção, porque nenhum encostou na minha cama, porque eu não falasse de Deus para eles. Todos que vinham, eu falava de Deus para eles. Então, eu passei a mensagem de Deus, porque eu não me envergonho do Deus que eu tenho, porque Ele tem transformado dia a dia a minha vida e a minha família. Eu louvo a Deus por isso. Então, eu quero... Quando eu fui era assim, Edson, vamos no médico. Aí, Edson, toma banho para ir para o médico, eu não sei se vai ser internado. Aí chegava lá, falava assim, não, tá bom, volta para casa, toma banho de novo. Aí no terceiro dia eu falei, faz uma coisa, eu já vou falar para me internar logo, porque esse negócio, toma banho, volta. Aí eu falei, vamos embora, vamos para lá. E aí eu fui internado. E eu, naquela paz, eu como estivesse indo para um lugar tranquilo. E lá fui internado. Aí 2 dias depois, eu não sei as quantias certas, né? Porque eu passei 2 dias depois, ela falou que eu senti falta de ar. Mas eu não lembro disso. Aí fui para a área do CTI, cheguei lá, estava todo mundo, estava cheio, e eu fiquei ali. E aí eu fui entubado, não lembro de nada. Para mim não foi sofrimento nenhum eu estar ali. Nenhum momento eu vi como sofrimento. E aí a médica, quando tirou o tubo, foi falar comigo, que eu acordei, ela falou assim, Edson, você lembra alguma coisa do que você falou antes de ser entubado? Eu falei, olha, nem sei se eu fui entubado. Quantos dias? 5 dias. 5 dias? Poxa, parece que foi ontem, né? Porque foi muito rápido. Mas não vi nada. Aí ela falou assim, quando você chegou aqui, antes de eu entubar, eu perguntei para você, senhor Edson, você quer falar alguma coisa? Eu falei, liga para minha esposa que eu quero falar com ela. Aí ela pegou o telefone, ligou para a Edna, e eu falei, né, não é minha filha, é minha esposa, mas eu falei, filha, você fica tranquila que eu vou sair daqui. Não se preocupa, fica tranquila que eu vou sair daqui. E aí, o que eu falei mais? Ela falou assim, aí você falou assim, doutora, eu não tenho nenhum problema de morrer. Estou tranquilo, porque se eu morrer, eu vou para um lugar melhor. Mas eu estou falando com Deus, de que eu tenho 12 netos, tudo uma escadinha, que convive muito perto de mim,
E eu não quero que nenhum deles se decepcione com o Senhor. Porque eu tenho meus filhos, mas já são adultos, tem já uma... Né? Não vão sentir falta, mas já tem uma compreensão. E a galera aí? Aí só tem... tem 11 está ali, né? Só faltou Israel. Israel está ali, pequenininho, né, vô? Então, é por isso que eu pedi a Deus. Porque ainda tenho que projetar mais essas crianças. Todos falam de Deus, todos oraram. Depois eu tive uma reunião com ele. Como valeu as orações deles para que o vô voltasse. E aí ela falou assim, então foi isso que aconteceu. Aí eu passando perto de você, com 5 dias, você abre o olho. Não é normal. Aí eu falei, vou analisar isso aqui. Aí me desentubou. Quando me desentubou, eu fiquei ali, aí eu tive fiquei 2 dias mais. E aí eu olhava, já tinha saído um. Aí daqui a pouco eu sozinho lá já. Eu não sei, uns eu sei que morreu. E outro eu não sei, porque eu dormia, quando acordava, olhava, já vazou. Eu falei, cara, mas nunca pensei que eu seria o próximo, né? A sair ou morrer, né? Mas eu nunca pensei que eu ia morrer. Eu sempre estava convicto de que eu ia sair dali com vida. Aí eu falei até uma hora, brinquei com eles, olha, já que eu sou um líder, e eu vou falar uma coisa, hein? Eu vou tomar conta disso aqui, agora quem vai administrar essa ala sou eu. Aí a doutora falou, como é? Não, a senhora está acima de mim, porque senão a senhora vem aqui dar uma injeção em mim, eu vou dormir. Então, para aí, só esse outro povo. Aí, fulano, o enfermeiro, faz favor, chega aqui no meu escritório. Então, aí já virou a festa. Todo mundo interagiu comigo ali, e logo em seguida eu saí. E foi muito importante uma coisa. Nós muitas vezes lemos a Bíblia e nós vemos versículos, palavra de Deus. E nós achamos que só aconteceu lá atrás. E aí eu vi que eu vivi 2 momentos. Que eu tive uma luta espiritual muito grande nesses 2 dias. Eu fechava o olho, aí eu via assim uma muralha, mais ou menos 30 metros de altura, e os animais. Tinha leão, tinha lagarto, tinha tudo quanto era tipo de animal, e tinha um ser humano, que ficava mais ou menos 3, 4 metros de mim. E essa pessoa, que eu falo que era o próprio Satanás querendo me fazer amizade. Ele queria ser meu amigo. E eu olhava para ele, ele olhava para mim, e eu nunca convidei ele para chegar perto de mim. E quando isso, os animais empurravam as muralhas para me matar. Quando ela ia chegando perto de mim, e eu falava, o sangue de Cristo tem poder. E a muralha voltava, em cima dos animais. Né? E aí, eles saíam todos, uns arrastando, outros mortos, e aí vazava, ia embora. Daqui a pouco, aí eu falei assim, aí eu ficava assim, abri o olho, eu estava num lugar, né, tranquilo, tudo branco, né, o gesso ali, tudo branco. Aí, daqui a pouco, eu fechava de novo, vinha outra vez. Aí, chegou no segundo dia, ele chegou para mim e falou assim, eu não estou conseguindo te pegar. Aí eu falei, mas você não vai me pegar, porque eu sou lavado com o sangue de Cristo. E aí ele falou assim, eu percebo, eu não consigo encostar em você. Nem os animais conseguem derrubar alguma coisa sobre você. Então, eu vou embora. Eu falei, então, vai embora que a nossa conversa já acabou. E aí, foi a hora que apagou tudo, e eu só lembro dessa, né? Então, eu vejo que a proteção de Deus é fantástica, né? Então, ainda vai estar lendo um versículo, 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar.
Isso aconteceu na minha vida. Então eu enxergava isso, querendo me tragar, querendo me levar, mas eles não conseguiram. E aí, em Salmo 34, 7, nós vimos que o diabo anda ao derredor. E Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, eu vivi isso. E aí, quando eu saí dali, e eu saí assim, falando assim, isso é verdadeiro. Isso não é uma história. Isso não é um versículo aleatório. Não é palavra aleatória. Não é um livro que você lê de um escritor que tem as mesmas falhas que eu e com vocês. Mas a Bíblia é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Por isso que ela nos deixou esse manual. E muitas vezes nós se apegamos muito na religião, na placa da igreja, e não vivemos o princípio da palavra de Deus. Então nós precisamos rever algumas coisas, que depois eu vou dar a oportunidade a todos vocês, para dar uma reflexão. Nós precisamos refletir. Eu, há 22 anos atrás, houve a minha transformação, muitos de vocês já conhecem meu testemunho, então, para mim, estava tranquilo, tranquilo, minha família está tudo bem, né, está tudo encaminhada, eu não tenho medo da morte. Aí eu quero dar um momento para a Daniele falar o que ela passou, a minha primogênita. Nesse momento que eu estava lá, né, que ela sempre me acompanhou nos meus E meu genro, meu filhão, também está aqui, para dar força. Isso aí. Meus irmãos, foi um tempo muito difícil para quem estava aqui fora, né? Principalmente para nós como família. Eu fiquei, eu posso dizer assim, à frente da batalha, porque eu que fiquei recebendo as informações do hospital, e cada vez que a médica ligava, o meu coração acelerava, e eu pensava assim, bom, eu tenho que ser forte em qualquer situação, seja ela para a vida ou não, né? E foram momentos muito difíceis, mas assim, o que me chamou muito a atenção foi o cuidado, o carinho dos irmãos. Pastor William, quando eu falei, pastor, ele foi entubado, meu pai vai ser entubado hoje. Eu queria muito que todos nós fôssemos ali no hospital interceder pela vida dele e pelos outros que estão lá também. E prontamente ele foi, movimentou a igreja, essa igreja que ama pessoas e ama o Senhor Jesus. E muitos foram ali naquele momento, foi lindo. Foi lindo ver quantas pessoas da nossa igreja, de outras igrejas, estavam ali e clamando a Deus. E a gente pedia por ele, mas pedia também por cada enfermo que estava ali. Que houvesse tempo de milagres ali naquele hospital, que as pessoas pudessem sentir a presença de Deus. Então Deus foi maravilhoso, mas realmente não é fácil, né? Nós passamos tempos difíceis. Depois eu conversei com o pastor Gilson também. Ele também passou muitos momentos difíceis, né, pastor? Muitas situações. E nós somos assim, nós passamos tribulações, dificuldades, mas o Senhor nunca nos abandona. Ele está sempre conosco. E até um dia a minha filha mais nova, ela falou assim, mamãe, mas e se Jesus quiser o vovô pertinho dele lá no céu? E aí eu falei, filha, se ele quiser, nós vamos continuar adorando esse Deus. Porque não importa o que acontecer, Deus é Deus o tempo todo. E aí, depois disso eu tive que refletir e falar com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor sabe quanto eu preciso do meu pai aqui. O Senhor sabe quanto as pessoas precisam dele aqui. As coisas que ele está fazendo, tinha a igreja dos índios que estava construindo, tinha obra, tinha várias coisas, tem o reino de Deus, eles trabalham juntos, ajudando pessoas. Mas eu sei que a vontade do Senhor é soberana. O meu pedido é que ele fique. Mas se precisar levar, eu quero estar pronta e eu quero que o Senhor me prepare. Né? Porque nem sempre, o pastor Gilson falou, nem sempre é da maneira como a gente quer. Né? E não é porque a gente
fez alguma coisa errada, ou Deus está punindo. Não, nada disso. É porque o Senhor tem planos maiores que os nossos, né? E Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas eu quero agradecer muito, antes de devolver a palavra para o meu pai. Vocês podem colocar Romanos 15, 13, por gentileza? Foi um versículo que eu queria deixar e ler em forma de oração mesmo, em agradecimento aos irmãos. Romanos 15, 13. Porque foi um tempo que a gente viu o mover do Senhor e muitos cresceram em fé também. Já está aí na tela, né? Muitos cresceram em fé, cresceram na graça do Senhor e nós também crescemos. E eu queria ler isso em forma de oração mesmo, para que o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, que vocês possam mesmo crescer nessa graça, nessa esperança do Senhor, porque é na esperança de Cristo, de estar com Ele um dia, que nós caminhamos nesse mundo. Amém? Amém. Nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a fé. Podemos perder tudo, mas menos a fé. Porque é onde nós vamos sentir o conforto de Deus nas nossas vidas. Eu vou chamar o Rodrigo, que também ele vai falar um pouquinho do que nós estávamos viajando e o que eu conversei com ele, só para ele relatar um pouco daquilo que Deus... Amém? Nosso Deus é maravilhoso, né? O meu pai é meu melhor amigo. É onde eu abro meu coração, é meu conselheiro. E realmente nós fizemos um mês antes, fizemos uma viagem. E onde eu pude abrir meu coração para ele, colocar as minhas falhas e falar, pai, eu preciso abrir meu coração porque eu não quero deixar brechas para o inimigo na minha vida. Então, a hora que ele ficou entubado, foi um mês depois, eu achei que ele fosse embora, gente. A conversa foi muito boa, ele falou para mim, filho, se Deus me levar hoje, eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele já fez aqui nessa terra, para mim, os filhos bem casados, os netos estão firmes também em Cristo, mas pela graça de Deus e misericórdia de Deus, vai ficar mais bom tempo aqui, sendo meu conselheiro, meu amigo, né? Então, realmente foi muito difícil para mim, eu dormia em torno de 2 horas por dia, por noite, né? Porque eu pensava assim, se ninguém estiver orando nesse horário, e meu pai estiver numa batalha espiritual, eu vou ter que ser um intercessor. E muitas das vezes, nesse horário, eu entrava ali no WhatsApp e via com a minha irmã, a minha gêmea, né? Ela também estava orando, a Dani também estava orando no mesmo horário. Então, nas madrugadas também, eu sei que teve gente da igreja, mas estávamos como família mesmo, com filhos orando pelo pai, né? E nós louvamos por essa igreja porque já passamos por algumas outras batalhas aí. E a igreja está sempre firme conosco, orando nessas horas de luta e nos alegrando também nas vitórias, né? Tem pessoa que não vai falar, que pensou que o sogro ia. Não, eu não pensei. Eu acredito. Acho que pode tirar? Eu acreditei, falei para o Rodrigo, eu acreditei em todo o tempo que Deus ia trazer o Senhor de volta, porque eu até contei, o nosso filho menor, eu fui a mais parceira do meu sogro, peguei o Covid dele no Dia dos Pais, então eu não estava em nenhuma oração lá, presente, não estava nas visitas, estava em casa, parceira, eu já falei, bom, se Deus levar o meu sogro, eu fiquei com o melhor abraço, gente. Podem falar o que quiser, mas o melhor abraço foi o meu, o mais apertado, porque só veio para mim o Covid. Mas eu fiquei em casa com as crianças nesse tempo, enquanto o Rodrigo tentava ajudar de alguma forma. E o que mais me marcou assim, foi que a gente orava, na mesma hora que vocês estavam orando, lá em volta do hospital, e o meu filho orou e ele falou, Deus... cura o meu avô, Deus, porque o meu avô não é porque ele é meu avô, é porque o meu avô, ele é pai também, e ele também tem a célula dele,
E ele tem amigo, ele é um amigo, Deus. E ele é tio, e eu fiquei pensando naquilo, falei, é verdade, Deus, o Senhor não terminou a tua obra na vida do meu sogro, né? Nós cremos num Deus soberano, né? Um Deus que leva quando Ele quer e deixa aqui mais um pouco quando Ele quer. O Covid não mudou a soberania do nosso Deus. Ele continua chamando as pessoas na hora dele. Mas, graças a Deus, não era a hora do meu sogro. E a gente entendeu que era o tempo dele completar a obra que ele tinha aqui. E o dia depois que vocês oraram lá, em volta do hospital, eu fui fazer a minha devocional de manhã, porque eu também estava em casa parada lá, né? E eu orei, e seguindo a minha leitura bíblica, era Mateus 16, e estava aquele versículo que Deus falava para Pedro, que na verdade era para a igreja, né? Dar-te-ei as chaves do céu. E aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E aquele dia eu entendi plenamente que a oração da igreja estava de acordo com a vontade de Deus em relação à vida do meu sogro. Então eu falei para o Rodrigo, amor, eu sei que você teve essa conversa com seu pai. Depois eu vou falar sério para ele sobre essa conversa, mas eu creio que o Senhor vai salvar ele. E eu falei para o Rodrigo várias vezes, falei, eu posso ver o seu pai dando testemunho na igreja, daquele jeito alegre dele. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E para a glória de Deus, a gente está aqui hoje. Gente, eu também preciso falar. Eu sei que eu não tenho como agradecer vocês, não tenho palavras, mas eu quero dar uma palavra. Foi um tempo muito difícil. Mas eu sei que o mesmo Deus de milagres, que faz milagres, Ele nos quer pertinho dEle. Aqui na terra, ou nos levando já para o céu. E eu falei, o que eu vou falar para a igreja? Eu quero falar para aqueles que perderam seu ente querido. Por que o meu marido está aqui? E porque alguns já perderam, tem famílias sendo dizimadas pelo Covid, por outras doenças, mas falando agora de Covid. E Deus me deu essa palavra de Salmos 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E eu quero dizer para vocês que quando falaram, o seu esposo foi estubado, a minha boca se encheu de riso. E de júbilo ao Senhor. E eu tocava o piano e cantava ao Senhor. E queria que o meu corpo todo louvasse ao Senhor. De alegria pelo que Deus tinha feito. Mas, quando eu ainda era solteira, Deus não respondeu a minha oração da forma que eu queria. E o meu pai, num acidente de carro, foi levado junto ao Senhor. A minha mãe ficou meses numa cadeira de roda sem andar. E eu e meus 2 irmãos, numa situação difícil financeiramente, mal tendo o que comer. Mas aí eu continuei lendo esse salmo e eu vou voltar aqui, que talvez você esteja pensando isso. Eu estou passando uma angústia, uma dor, uma tribulação, e Deus não respondeu e levou meu cônjuge, levou meu filho, levou meu irmão do Covid. E eu quero dizer que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. E Ele diz ainda mais, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E eu quero dizer para você que Ele diz no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. E eu fui procurar com a minha cunhada o que seria torrentes do Neguebe. Israel é feito de mais de 60% de deserto. E o povo sofre quando há seca, um deserto seco onde não nasce nada. E às vezes a sua vida agora está como deserto. Não está nascendo nada, não está nascendo sonho, não está nascendo alegria. Você perdeu o que você tinha de mais precioso. E você está se lamentando diante do Senhor. Eu quero dizer para você, chora mesmo diante do Senhor.
diz: está doendo, Deus. Eu perdi alguém, está doendo. Eu estou sofrendo. Está doendo meu coração, eu estou angustiado, eu não tenho mais sonhos para viver. E eu quero dizer que continua dizendo assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O Neguebe, quando chove, vai amontoando em cima das montanhas água, água da chuva, água pura, água cristalina. E eu quero dizer que a sua oração de sinceridade ao Senhor, a sua dor, leve ao Senhor. Deus está acumulando no monte das montanhas. Deus está escutando a sua oração. Não perca a visão de ter uma vida, de continuar uma vida com Deus. Não desista de Jesus. Ele está escutando a sua oração. O Edson foi salvo com 70 anos de idade. Agora 71, na época ele tinha 70. Mas eu quero dizer para vocês, um dia ele vai partir. E Deus continua sendo o mesmo Deus de milagres. Um dia eu vou partir. Mais cedo, mais tarde, não sei. Mas leve ao Senhor a sua dor. Ele está acumulando a sua dor. E procure no Deus sobrenatural aquilo que Ele pode fazer. E quando as torrentes do Neguebe, elas escorrem das montanhas, a sua oração, o seu pedido a Deus vai escorrer das montanhas. Depois procure as imagens das torrentes do Neguebe. Aquela água que sai, aquela água pura das suas orações, da minha oração, da oração dessa igreja, da oração da mulher que está viúva, do marido que está viúvo, dos filhos que estão órfãos. Deus vai derramando aquela água. E lá no Neguebe, aquele lugar onde escorre a água, como torrentes, não é pinguinho não, gente. Não é pinguinho que Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida. É torrentes, é torrentes. E aonde está seco, árido, vai brotar flores, vai brotar frutos. E Deus vai te dar uma nova história, uma nova esperança. Não desista, porque esta vida é passageira. Talvez nós vamos viver mais 20 anos, 30 anos, nem isso, né? Nem isso. Ele quer viver mais 20, ele sempre diz, no meu aniversário de 90 anos, Edna, eu vou fazer uma festa de noite e de manhã eu vou morrer. Eu falei, então, você decide, porque eu não vou poder ir nos dois. Ou eu vou na festa ou eu vou no seu enterro. Então decida. Porque vai estar cansada. Eu vou estar cansada. A idade não vai me permitir em dois. Isso é brincadeira. Mas eu quero dizer para você, não desista que a sua torrente está chegando. Deus tem algo grande para derramar. A sua vida vai florescer diante do Senhor. Porque lá no céu teremos uma vida eterna com Deus. Aqui é passageira, mas lá é eterna. Nós temos que estar preparados. Amém, amém. Só para finalizar, então você que está me ouvindo aí pela internet, todos vocês, comece a fazer uma reflexão da sua vida, porque existe dois caminhos. Não é porque você está vindo na igreja que você vai entrar no reino dos céus. Não é isso não. Você tem que ter mudança de vida. Como que você está sendo um pai? Como que você está sendo uma esposa? Como que os seus filhos estão sendo criados? Eu passei 49 anos vindo na igreja. Sou a terceira geração de evangélico. Mas eu cheguei à conclusão, se eu morresse nos 49 anos, eu ia para o inferno. Então, faça uma reflexão. Porque se você não tem mudança de vida, porque não é instantâneo também, mas se você não está sendo mudado pelo Espírito Santo de Deus, porque só há mudança de vida quando você aceita Jesus, que Ele vem no seu coração e começa a transformação com a tua permissão. Se você não tem permitido, muitas vezes você acha, não, todo domingo. Eu também todo domingo estava na igreja com a família. Mas depois eu entendi, né? Deus me deu uma chacoalhada, falou, opa, você não vai entrar no meu reino. Porque você não tem mudança de vida. Você não está preocupado com vida. Você não está preocupado com ninguém.
Morre funcionário na empresa, você leva como fosse estar levando qualquer coisa. Isso é modelo de Cristo? Agora, fantástico, aconteceu o seguinte. No dia que eu estava para ser liberado, saiu a agulhinha daqui, que estava tomando os últimos 15 minutos de soro, e a enfermeira veio. Ô, senhor Edson, eu sei que dói muito para colocar essa agulha. Eu falei, olha bem no meu olho. Vou falar uma coisa para você. Você pode dar 2, 3 picadas aí, furar, do jeito que você quiser. Não significa nada, nada para mim, em relação que Jesus morreu por você e por mim. Então, fica tranquila. Pode furar. Porque ele sofreu tanto, tanto, por sua vida, se nem te conhecia, mas ele derramou o sangue dele. Aí ela veio, deu a furadinha, na primeira acertou. E aí ela que desce dos andares todos para me levar lá embaixo. Então, é desse jeito. Nós precisamos mudar. Nós mudamos a trajetória nossa, tá? Eu sei que tem muita coisa para falar, mas vamos deixar para outra vez, tá? Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. O Edson preparou uma música para que nós louvássemos a Deus, porque é uma música que foi muito importante nesse episódio. Quão grande é o meu Deus, não é isso? Então vocês fiquem aqui e nós vamos cantar. Pode ficar em pé. E enquanto você canta, se você quiser dar um passo em direção ao Senhor hoje, para dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me viu. Muito obrigado porque o Senhor me atendeu. Muito obrigado porque o Senhor me recebeu. Muito obrigado porque o Senhor me salvou. Então, diga ao Senhor: conte comigo. Eu quero ser grato. Quero falar do Senhor. Quero avisar as pessoas. E eu quero ser extravagante. Porque quem é curado e quem é salvo tem liberdade para abrir o pulmão e dizer: louvado seja Deus. Quão grande é o nosso Deus. Vamos cantar. Fica aí. Cantarei quão grande
quem te ama, Ele é quem cuida de você. Se alegre nele, porque o seu Deus é grande. Mesmo, e assim como Davi, que mesmo em minhas dificuldades encontrou alegria no Senhor, ele creu que o Senhor iria e poderia livrá-lo. Vamos cantar mais uma vez. Aleluia, glórias a Deus. Glória. Tem a semana toda para você refletir no que você ouviu hoje, sobre o cuidado de Deus, sobre a resposta às orações, sobre o coração estar preparado para receber até um não de Deus, como vimos. Deus é Deus, Ele não erra, Ele não é surpreendido por nada, mas o amor dEle, em toda a circunstância, mostra que nós podemos ser gratos. Ele nos vê, Ele nos atende, Ele nos recebe e Ele nos salva. Se você não tem certeza de vida eterna, vá ao Senhor com as suas palavras. Não existem palavras que são as palavras certas. Eu não sei como orar e pedir para Jesus me salvar. Só de você, no seu coração, ter essa intenção, o Senhor vai dizer: eu já recebi a sua oração. Porque antes de falarmos, Ele já visitou o nosso coração.